Pode. Ouvir um barulho, isso é bom. Então vamos lá. Então boa noite a todos. Nós vamos começar então hoje a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então, nós fizemos a introdução dessa carta, na primeira carta, né? Nós falamos sobre a cidade de Tessalônica, que foi fundada por Cassandro, né? Que era cunhado do Alexandre o Grande, e colocou o nome da cidade, o nome da mulher dele, né? Tessalônica. A cidade tinha mais ou menos 200 mil habitantes. E quando os romanos tomaram a cidade, ela se tornou capital da Macedônia. Então lá, Paulo estava em Coríntios, né, quando ele escreveu essa carta, mais ou menos nos anos 51 depois de Cristo. E nós tratamos dos assuntos da primeira carta aos Tessalonicenses. Vimos o exemplo que era a igreja de Tessalônica, né, para toda a Macedônia. As questões teológicas que Paulo coloca ali, né. E na segunda carta, essa carta demorou em torno de 1 mês ou 2 meses no máximo para Paulo escrever essa segunda carta. Paulo ainda estava em Coríntios, né? E o motivo foi que, recebendo a primeira carta, quando voltam as notícias da igreja para Paulo, havia algumas dúvidas ainda dentro da igreja e algumas coisas acontecendo que precisavam ser arrumadas, né? Então Paulo pega e escreve essa segunda carta de imediato para entregar lá aos Tessalonicenses, né? Nós vamos começar já direto no capítulo 1, sem uma maior introdução, devido à introdução que nós tivemos na primeira carta, né? Então nós vamos ver aqui os assuntos que se trata, principalmente o assunto sobre a volta de Cristo, que incomodava muito a igreja. O maior assunto aqui é esse, né? O porquê que a igreja estava ali um pouco perdida ou assustada até com a volta de Cristo. Nós vimos que as cartas de Paulo Tessalonicenses, a primeira carta que começa a falar com mais ênfase sobre a questão da volta de Cristo, da escatologia, né? Então no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, olha, a saudação primeiro que Paulo faz, né? Paulo, Silvano e Timóteo. Tem uma Bíblia que está escrito Silas? Não? Não. Todo mundo está escrito Silvano, né? Uhum. Ok. E Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, de novo, Paulo aqui ressalta a fé dos Tessalonicenses e o amor que tinham uns para com os outros, né? Lembra que a primeira carta nós tínhamos dito que Tessalônica virou uma referência para todas as igrejas ao redor e para toda a Macedônia, devido à fé deles e o amor que eles tinham uns para com os outros, né? Que Paulo sempre falava deles, os Tessalonicenses é um pessoal, né, mesmo firme, um pessoal de fé, um pessoal que ama um ao outro. E nessa carta ele ressalta de novo, fala, olha, a vossa fé está crescendo e o amor para com os outros, e eu falo de vocês nas outras igrejas, como um exemplo de igreja para os outros, né? E ele fala, em todas as a vossa constância e tudo, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Agora olha só o que ele diz no versículo 5, que coisa interessante. As perseguições e as tribulações que a igreja estava sofrendo, porque logo no princípio da igreja ali, quem era judeu começava a receber perseguição dos judeus,
né? Quem era pagão recebia perseguição, tanto dos pagãos como dos judeus, porque o cara se converteu aqui e largou os ídolos, né? Aquela comunidade, aquela cidade que tinha um ídolo como seu Deus, entrava em perseguição contra os cristãos. Havia mitos, né, de que os cristãos adoravam um homem com cabeça de burro, né? Diziam que os cristãos, na ceia, eles matavam crianças e comiam a carne das crianças, e que havia orgias no meio deles. Ou seja, tudo isso era para minar o cristianismo e acabar com o cristianismo. E isso quando pegavam os cristãos para forçarem os cristãos a oferecerem sacrifício aos ídolos, quando não ofereciam, torturavam das piores maneiras possíveis e matavam, né? E era um espetáculo para o povo que assistia. Então, essas tribulações que eles estavam passando, Paulo fala que é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, é um sinal da dignidade deles de receber o reino, estar sofrendo por Cristo. Não é? Então, o sofrimento, ao contrário do que muitos dizem, né, que o sofrimento é do diabo, que o sofrimento é uma coisa que você não pode passar, Paulo está dizendo, esse é um sinal de que vocês são dignos de sofrer essas perseguições pelo nome de Cristo, é um sinal de que vocês são dignos de receber o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus diz, olha, se o mundo vos odeia, ele odiou primeiro a mim, porque o meu reino não é desse mundo, né? Então, olha, se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês, é o Senhor diz. Mas como vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês, assim somos nós. Então, não há nada de novidade se o mundo nos odeia, se o mundo nos persegue, se as pessoas querem acabar com o cristianismo. Isso não é novidade, porque nós não somos desse mundo. Então, é até um sinal. Quando o mundo começa a elogiar muito a nós, começa a nos dizer que nós somos bons e tal, a gente tem que ficar meio preocupado, porque não é comum, né? Então, essa igreja está passando por todas essas tribulações, e Paulo fala, isso é um sinal da dignidade que vocês têm no reino, né? E depois ele diz no versículo 6, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus na vinda do teu poder. Então, a vingança, pois que diz a Bíblia, a vingança pertence a Deus, né? Aqueles que nos atribulam nessa vida por causa do Evangelho, Deus dará em paga para eles a tribulação na vinda do Senhor Jesus. É por isso que a igreja não pode estar nesse período de tribulação, porque é um período de juízo divino e de castigo divino. Então Deus dará em paga tudo aquilo que eles nos fizeram sofrer. Então, se Deus vai dar em paga para eles, a gente não pode estar aqui. Ajuste de contas. É o ajuste de contas, né? Para as nações será tempo de juízo, para Israel também será um tempo de sofrimento. A Bíblia chama um tempo de sofrimento, de dor para Jacó, né? Onde Israel passará por grandes perseguições, né? Então, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, né? Ele dá uma palavra dura, né, quando ele diz assim, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não creram na pregação do Evangelho. Isso que diz de Deus é a vingança. Então será tempos de tribulação terrível. A vinda do Senhor será em juízo, né, tanto para vingar aqueles que nos atribularam e para lançar eles no inferno também, né? Hoje as pessoas quase não falam de inferno, né?
quase proibido falar inferno, porque não, inferno é uma coisa muito terrível, né? Mas na pregação no começo da igreja, o inferno era coisa comum de se falar. Ó, o inferno é terrível, existe mesmo, é um lugar que vai para lá todos os que não creram, onde Deus vai castigá-los eternamente, né? Quando teve a época do avivamento aqui na América, que haviam os chamados pregadores de fogo, né? Fire preachers. O que era o avivamento? Né? No Brasil eles têm um pensamento diferente de avivamento. Eles pensam que avivamento é a pessoa entrar em transe e fazer todas aquelas coisas. Avivamento aqui na América, os fire preachers, chamados pregadores de fogo, eram chamados de pregadores de fogo porque eles pregavam a condenação do inferno. Né? A famosa pregação do Jonathan Edwards, né? O povo pecador nas mãos de um Deus irado. Isso aí faz as pessoas tremer de medo, né? Então, foi aí que veio o avivamento mesmo na América. Pessoas se convertiam porque viam a realidade da eternidade, que existe dois caminhos na eternidade, né? A salvação eterna para os que creem em Cristo Jesus e o inferno para os descrentes, aqueles que não creem ou aqueles que põem a sua confiança em si mesmos, né? Por isso que Paulo insiste nisso, na salvação por fé, né? Então, aquele dia vier, Cristo será admirado pelos seus santos, por nós todos, com os seus santos conosco, e julgará o mundo. Então, Paulo começa essa carta já, você vê como é que ele começa a carta, já dizendo, ó, gente, vai ter julgamento, Cristo vai vir, vai pôr no inferno todo o descrente, e vai colocar com ele todos os santos, aqueles que foram santificados pelo Espírito Santo, por fé em Cristo Jesus, ok? Bom, o capítulo 2 agora, é o capítulo onde ele mais entra num assunto mais, um pouco mais profundo sobre a vinda de Cristo. Então o capítulo 2 ele começa assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui em cima ele tinha falado, quando o Senhor vier ele vai tomar, né, vingança. E o capítulo 2 ele diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Havia um problema lá. Tem alguma versão que ao invés de dizer espírito diz profecia? Está escrito? Como é que está escrito aí? Que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Ok. Então, o que acontece? Havia aqui, veja que o começo ele começou falando que eles estavam passando por tribulação, ok? Havia aqui no meio da igreja pessoas que estavam, talvez, profetizando, dizendo que o dia do Senhor já tinha vindo. Que o Senhor já tinha vindo buscar a igreja que eles tinham ficado. Outros, havia também falsas cartas escritas com o nome de Paulo, também ensinando esse tipo de coisa, né? E havia próprias pessoas lá ensinando esse tipo de coisa. Então Paulo fala, olha, quanto à vinda do Senhor, não demovais daquilo que está escrito. Quer chegue alguém e comece a profetizar no meio de vocês, e a dizer que o Senhor já veio, ou carta, ou tal, por quê? Como eles estavam passando por grande tribulação, eles pensavam o seguinte: o dia do Senhor já chegou e nós ficamos. Que é o que pode acontecer muitas vezes conosco, quando nós interpretamos as Escrituras e olhamos os tempos que nós vivemos. Então lembre-se, para quem viveu na época do Hitler, eles achavam que o dia do Senhor estava próximo, porque o Hitler estava matando judeu. E a grande mulher, a mulher e o dragão do Apocalipse é Israel e o Anticristo. Satanás perseguindo Israel. Então, os teólogos que olhavam aquilo diziam: ó, isso aqui pode ser a vinda de Cristo. E muita gente afirmou, né? Olha, só pode ser, porque não é possível, está se cumprindo. Quando nós estamos vivendo tempos agora difíceis, né? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de tribulação, tempos em que a moral está acabando, as pessoas estão falando de coisas absurdas. Pode ser que a gente interprete
como o fim dos tempos, que Jesus está voltando já agora, ou por esses dias, não é? E Paulo escreve justamente por causa disso, por causa desta confusão, né? O dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor já veio, os adventistas já marcaram a vinda do Senhor Jesus e foram para o monte esperar. Tem história contando. Como o Senhor não veio, eles voltaram para uma outra história, dizendo, não, o Senhor foi entronizado naquele dia. Inventaram uma outra história, dizendo que o Senhor já veio e agora aquilo outro. E tantas outras seitas que marcaram o dia da vinda do Senhor e o Senhor não veio. Por quê? Porque o próprio Senhor diz, olha, quando pergunta a Jesus, quando é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Jesus falou, não convém para vocês saber os tempos que o Pai predestinou do seu poder. Então vocês têm que fazer o seguinte, vai e prega o Evangelho a toda criatura. Né? Uma outra ocasião, quando perguntam a ele quando será o dia da vida dele, ele falou, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho como homem, não como Deus, né? Jesus como homem. Mas somente o Pai que está no céu. Então não é uma coisa que nós sabemos o dia. Nós podemos ver mais ou menos os tempos, mas o dia ninguém sabe. Então tempos difíceis sempre se passaram. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, e tantas coisas que foram acontecendo no mundo. E desde o começo da igreja, e as pessoas poderiam entender o seguinte, o dia do Senhor já veio. É o que estava acontecendo aqui em Tessalonicenses. Eles achavam, nós estamos passando por uma tribulação terrível. Parece a tribulação dos últimos dias. O Senhor pode ter vindo e nós ficamos. E havia gente profetizando isso. Porque sempre aparece nesses tempos gente falando isso, né? Ou gente interpretando dessa maneira. Então, no versículo 3 ele diz assim, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Então, três coisas aqui. Primeiro ele diz assim, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá, a vida o dia do juízo de Cristo não virá antes que se revele, primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a palavra grega, apostasia, que significa ou divórcio ou separação, apartar, né? Nessa interpretação aqui tem duas linhas de interpretação. Uns dizem que a apostasia seria muitos cristãos que vão se desviar da fé, vão se apartar da fé nos últimos tempos. Essa é uma linha de pensamento, que muitos irão se apartar, e aí as pessoas perguntam, mas as pessoas não são salvos? O texto que usam é aquele lá que João diz, saíram do meio de nós porque não eram nossos. Se fossem nossos, não teriam saído do meio de nós. Outra linha de pensamento interpreta essa palavra apostasia como separação da igreja sendo levada, separada do mundo e ficando somente os pagãos aqui. Então, seja como for, primeiro vai acontecer uma dessas duas coisas. Mas nós acreditamos na primeira, né? Na primeira, que é o mais, poderia ser a mais correta, né? Que muitos vão se apartar da fé. Por quê? Porque nós vamos ler isso lá na carta de Tiago. Esses são os princípios de dores, ou não? Não, quando o anticristo se revela, aí começa o princípio das dores. Não, então é o que eu estou falando, porque está falando aqui que não vai acontecer até que se levante o homem da iniquidade, que no caso é o anticristo. Então aí vai começar Aí começa o princípio das dores, os 3 anos e meio, depois 3 anos de grande tribulação. Né? Então, primeiro a apostasia, né? Ou pode ser as duas coisas. Apostasia também pode significar as duas coisas, o arrebatamento da igreja e os que vão se apostatar da fé. E mais uma pergunta também. Então quer dizer, o anticristo só vai aparecer quando o Espírito Santo não estiver mais aqui? Isso aí é ali no versículo, ali embaixo no versículo 6. Porque ele diz assim, ó, primeiro vem a apostasia, depois o quê? Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao anticristo, ok?
O anticristo é revelado. Aí o que acontece? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, para o anticristo se levantar, por exemplo, pensar que o anticristo, que o Hitler, que o Joseph Stalin, que todos esses malas que estão no inferno já, pensar que esses eram o anticristo, havia ali uma amostra grátis do anticristo, né? O espírito do anticristo estava neles, mas eles não eram o anticristo, porque o anticristo tem que se assentar no trono, ou seja, no templo de Deus. Que templo de Deus é esse? É o templo de Jerusalém, que precisa ser reconstruído para que o anticristo venha, né? Para que o anticristo venha e para que Cristo venha julgar. Alguns dizem que isso aconteceu na destruição do templo, isso aconteceu, mas não pode ter, senão o Cristo já teria voltado. Os 7 anos de tribulação já teriam sido cumpridos e tudo mais, né? Então o templo precisa ser reconstruído para que o anticristo venha se assentar lá, né? E dizer que ele é Deus, porque ele vai fazer um tratado com Israel de paz. Depois ele quebra esse tratado e se proclama Deus, que era comum aos imperadores romanos se proclamarem deuses, né? Eles eram adorados como deuses. Isso era um problema para a igreja também, de não querer adorar os imperadores romanos. Há um relato histórico que diz que o imperador romano era declarado imperador quando faziam 4 estátuas deles e a estátua falava. Isso são relatos históricos sobre isso. Mas isso é uma investigação que, quando a gente for falar de Apocalipse, eu falo para vocês. Ok? Mas sendo tão claro assim dessa forma, que o anticristo vai chegar, vai fazer a paz com Israel, e ainda vai, tipo assim, eles vão cair nessa ainda? Vão. Você vê que coisa interessante. Por isso que a gente fala que Deus está no controle de todas as coisas, né? Porque quando o Cristo veio, estava profetizado lá no livro de Daniel, e quem lia o livro de Daniel eram só os judeus, né? E doutores da lei. Os caras copiavam, né, à mão. Contavam as letras, copiavam tudo à mão. Estava escrito nas profecias a data que ia nascer o Cristo, mais ou menos a data, né? Então dizia, desde a ordem para a reconstrução do templo, 62 semanas mais 7, 69 semanas de anos, né? E os anos que eles contavam eram anos proféticos, de 360 dias, não de 365 dias. Se eles contassem a época de quando o Zorobabel saiu para reconstruir o templo, depois saiu para reconstruir os muros, depois o templo, na ordem do templo. Se eles contam os anos, quando o Cristo já estava ali pregando, eles iriam saber que era o Cristo, e não conseguiram ver. Sabe por quê? Porque aí diz o apóstolo Paulo, Deus cegou eles para que eles não vissem. Então, tá claro para nós, não é? Porque os nossos olhos estão abertos. Deus vai cegar as pessoas, eles não vão ver. Por quê? Para que se cumpra a profecia. Tudo isso que está escrito para que se cumpra tintim por tintim. Por isso que Jesus disse, não vai passar um tio da lei e dos profetas sem que tudo se cumpra. Mas agora confundiu. Jesus não veio para os judeus? Veio. E Deus, no caso, cegou os judeus para que não chegassem? Para que não Por quê? chegasse. Porque ele queria que os judeus só... Os judeus não acreditavam. Ele cegou os judeus porque na profecia estava dito o seguinte, que Jesus seria luz para os gentios, e os judeus não aceitavam um gentio igual nós no meio deles. Né? Agora confundiu. E a profecia dizia, né, sobre os sofrimentos de Cristo, né? Isaías 53 diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si, nós tínhamos Ele por aflito e oprimido, tal. Isaías 53. Os judeus esperavam o Cristo em glória, ou seja, o Cristo iria vir, iria tomar o reino de Israel para ele, né? Ele iria dominar todas as nações, Israel iria reinar sobre o mundo.
essa parte do Cristo que vem em humildade, eles não ensinavam. Então, primeiro o Cristo tinha que vir para resolver o problema do pecado, para depois ele vir em glória. Se Cristo vem já em glória, eles iam reconhecer ele como Messias. Mas, de certa forma, Jesus não veio como... Ele veio como pobre, mas se eles aceitassem, Jesus reinaria e o mundo seria outro. Então ele seria o rei do mundo. O rei dos judeus. Seria o esperado. Seria o Messias esperado. Porque eles esperavam ele somente em glória. Mas primeiro, as profecias diriam que ele viria primeiro em humilhação e depois em glória. Porque em humilhação para resolver o problema do pecado. Porque se Cristo toma o poder do mundo com o pecado, ia dar um problema. Não ia resolver o nosso problema. Por isso que ele tem que pagar o pecado primeiro. Tirou o pecado do mundo. Por isso que quando ele passa, o João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então primeiro ele resolve o problema do pecado, para quando ele vier em glória, com os seus santos, como diz o Paulo aqui, o reino de Deus seja o reino santo. Não com pecado mais. Por isso que ele tinha que morrer. E por isso que os judeus não o aceitaram. E tinha que se cumprir a profecia também, que está no livro de Zacarias, que diz assim, que quando Cristo vier em glória e colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras, Israel como nação vai olhar para ele como quem olha para um filho e chorarão amargamente aquele a quem eles trespassaram. Então tinha que se cumprir que eles iam trespassar o Cristo, iam matar o Cristo, teria que se cumprir a profecia. Então Cristo veio em humildade e Deus cegou eles, eles não viram, não reconheceram que ele era o Messias. Por isso é o perigo do homem se gloriar e dizer assim, não, eu tenho aqui em minhas mãos, eu sei, tudo tal. Nós temos que estar sempre humildes, dizer, é Deus que nos encaminha pelo caminho da verdade. Né? E você vê, está claro, né? A gente lê aqui, está claro que é o anticristo. Como é que as pessoas não vão reconhecer? Não vão estar cegas. Né? Então, olha só, a apostasia, o anticristo, né, o qual se levanta com tudo, vai se sentar no santuário de Deus. E no versículo 6, Paulo fala assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, Paulo fala, vocês sabem o que está detendo o anticristo? Né? Há várias interpretações para essa. Uns dizem que é a pregação do Evangelho, outros dizem que é o Espírito Santo, outros dizem que é a igreja. Mas, de fato, a interpretação mais, como se fala, mais segura para isso é o Espírito Santo que está na igreja, que segura a manifestação do anticristo. Porque no versículo 7 ele diz assim, olha, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados, todos quando não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, olha só, no versículo 7, o que o detém agora precisa ser afastado, para que ele se manifeste. Ele vai se manifestar, o versículo 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, o Espírito Santo está na igreja. A igreja é a única organização na terra que pode resistir ao diabo. Porque o que diz? Resistir ao diabo e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Não é isso? Então, se o Espírito Santo está aqui com a igreja, ok? A igreja pode resistir ao diabo e ele fugirá. Para o iníquo se manifestar, o Espírito Santo tem que ser afastado. E com o Espírito Santo vai junto à igreja. Porque o que diz o apóstolo Paulo? Não entristeçais o Espírito Santo com o quais fossem o quê? Selados. Para o quê? Para a vinda do Senhor. Então nós fomos selados com o Espírito Santo. A hora que ele for afastado, nós vamos junto com ele. Então a igreja sai de cena, o anticristo se manifesta. A igreja não pode estar aqui.
Então, quando o Espírito Santo que detém, que o anticristo vem, a igreja que tem o Espírito Santo, que tem o selo de Deus, ela é tirada da terra, junto com o Espírito Santo, se manifesta o iníquo, com toda a eficácia de Satanás e com todo o poder de sinais e prodígios da mentira. Então, o anticristo e o falso profeta farão sinais e prodígios maravilhosos. O livro do Apocalipse fala que ele vai fazer uma imagem, o falso profeta faz uma imagem do anticristo, põe o espírito na imagem e a imagem fala. Então, todos vão seguir, porque vai fazer muitos sinais e prodígios. É por isso o perigo das pessoas que seguem somente sinais e prodígios e se esquecem da doutrina cristã. Porque como é que a igreja primitiva fazia? Perseveravam no quê? Nos sinais e nos prodígios? Não. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todos os dias se encontravam tal para quê? Para receber a doutrina. Porque os sinais e os prodígios não é selo de que Deus está ali no meio. Pode ser uma manifestação do inimigo. Né? Por isso que o cristão não vai ser enganado. É por isso que o cristão não vai ser enganado. O cristão vai estar ali, né, prestando atenção na doutrina cristã, a doutrina santa. Falsos cristos e falsos profetas, Jesus disse, vão se levantar muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que seduzirão a muitos. Porque eles vêm com sinais, vêm com prodígios, vêm com todo engano. Né? E quantas pessoas não querem ver os seus problemas resolvidos? Quantas pessoas não querem ver as suas enfermidades curadas? Né? Quantas pessoas não querem se livrar do mal de uma vez por todas? Então, isso é oferecido por quê? Como um engano. Né? E o anticristo vai fazer justamente isso, vai fazer sinais maravilhosos. Né? E as pessoas vão olhar e vão dizer, uau, é o Cristo. Né? Até Israel vai fazer um pacto de paz com ele. Ele vai enganar até o Israel, o povo de Deus, né? Que será o povo de Deus, né? Juntamente com a igreja no futuro, né? Olha só, versículo 10, e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, por que ele vai fazer e vai enganar? Porque eles não acolheram o amor da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Né? O Evangelho é tão simples que é difícil a pessoa acreditar. Ele quer a coisa, né, bem bolada, bem, né, uma coisa bonita, né? Uma coisa muito racional. Né? E a razão humana, ela é caída. Ela não pode alcançar as coisas divinas. Porque as coisas divinas são superiores ao homem. O homem só conhece as coisas divinas por fé e pelo Espírito Santo de Deus. A razão dele é muito inferior. Né? No versículo 11, olha que coisa interessante. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, quem é que manda o anticristo? Deus. E aí entra aquele problema que é difícil as pessoas aceitarem, né? Mas Deus não pode ter criado o diabo. Olha, Deus é o Criador, só existe um Criador. A questão de que Deus não criou o diabo é uma questão antiga dos maniqueus, dos gnósticos, que eram tudo seitas filosóficas que entraram no meio da igreja. E os maniqueus diziam o seguinte, que haviam dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. Então haviam dois criadores. Né? Deus é só um só Criador, todo-poderoso. Não pode haver dois todo-poderosos. Né? Então, Deus é quem envia. Israel, no Antigo Testamento, eles entendiam perfeitamente isso. Né? Você veja Jó dizendo, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Né? Ele não diz, Deus deu, o diabo tomou. Ele não fala isso. Né? Ele fala, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Muita gente fala isso. Não é? Tem gente que fala muito isso. Israel fala assim, se Deus nos deu o bem, vamos aceitar também o mal que Ele nos mandar. É o castigo que Ele nos mandar. Israel entendia isso perfeitamente. Né? No caso, não manda o mal, manda o castigo. Né? O castigo, no caso, o castigo. Então ele fala, é Deus que envia aqui o engano. Por quê? Porque eles não acreditaram na verdade. Então Deus manda o engano para que eles acreditem e sejam julgados por aquilo que não acreditaram. Aí, se ele mesmo fechou os olhos do povo de Israel para que não conseguisse, como é que... Vai entender. Aí que a nossa mente não entende Deus. Aí entra o grande mistério de Deus. Fica só para nós. Não é? Porque aí a gente fala assim,
Aí você vê o Deus, porque a gente vai entendendo assim, como fala, aos poucos, o poder de Deus, que ele, Paulo vai falar, né? Ele endurece quem quer, ele faz o que quer. E aí, lá, quando a gente for estudar Romanos, tem uma parte que Paulo fala isso, né? Que é justamente essa pergunta que todo mundo faz. Mas se Deus endurece quem quer e faz o que ele quer, do que ele se queixa? Aí Paulo, a resposta de Paulo é justamente essa. Mas quem é tu, ó homem, para você questionar a Deus? Pode o vaso dizer para aquele que o fez, por que você me fez assim? Então Paulo fala assim, não cabe a nós questionar planos de Deus. Porque aí é um mistério. Mistério profundo. Porque o povo era estudioso do Antigo Testamento. Uhum. Eles conheciam a carta de Daniel. O livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías. Profundo. E não, Faraó, né? e não chegaram à conclusão óbvia, porque pelo que você está falando aí eu não conheço de nada direito. Mas é óbvio e simples. Perfeito, simples. Para quem conhece. O livro de Daniel é tão exato quanto as profecias sobre o Cristo, que diziam que o livro tinha sido escrito depois de Cristo. Eu falei, não é possível, está muito exato, as coisas estão muito em cima. Isso aqui só pode ter sido escrito depois de Cristo. Isso ficou por muito tempo, porque não se tinha nenhum original. E todas as cópias que tinham eram mais recentes. Então, depois que acharam os pergaminhos do Mar Morto, que tinham cópias do livro de Daniel, disseram, opa, o livro foi escrito realmente mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Só que ninguém comentou mais nada, né, a respeito, por quê? Estava confirmando que todos negavam, né? É uma coisa impressionante do poder de Deus sobre tudo, né, e sobre todo, para que nenhum homem se glorie e diz, olha, eu vou estudar, eu vou entender e vou saber. Nós só sabemos das coisas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É o que Deus fazia com Moisés. Vai lá, Uhum. agora eu vou mandar a praga tal. Aí ele endurecia o coração de Faraó. Aí ele dizia que ia liberar, depois endurecia o coração. E vai e volta até o quê? Até se manifesta a glória de Deus. É. Ele mostra a glória dele. Isso mostra Uma situação de... o quão insignificante nós somos e o quanto nós dependemos de Deus. Né? Porque, por isso que fala, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha diante da potente mão de Deus será exaltado. Então, quando nós chegamos diante das Escrituras e dizemos, Deus, que o Teu Espírito Santo me guie para entender isso aqui. Porque somente pelo meu conhecimento humano eu vou ficar cego e não vou entender. Né? Eu tive professor de teologia que estudou muito tempo e entrou em heresias terríveis. Porque o camarada realmente tinha esse negócio de eu posso, eu sei, eu vou, eu faço, eu aconteço. Entraram em heresias e estão até hoje, não saíram até hoje, estão lá. Né? Por isso que a palavra de Deus ela é assim, né? Quando Ezequiel, eu acho, tem uma interpretação bonita dos livros de Ezequiel, quando ele vê aquelas 4 rodas que tocam o céu e a terra, né? Tem um professor que diz o seguinte, olha o que é Deus, né? A glória de Deus é isso aqui, ó. Ela toca o céu, mas ela toca a terra. Ela vem do mais humilde